Olá! Hoje nós amanhecemos o dia e começamos a semana com a possibilidade de comemorar, de festejar a juventude, a competência, a raça, a força do brasileiro comum, do cidadão do povo, da Raíssa Leal, 13 anos de idade, a medalhista olímpica mais nova, mais jovem da história do Brasil, na modalidade do skate. Parabéns, Raíssa! Você é um exemplo de que nem tudo está perdido no Brasil. Aliás, é importante que eu comece pela Olimpíada para registrar a bela participação, mais uma vez, do meu amigo Nando Moura, demonstrando por que o Brasil é um país tão pobre, tão carente em medalhas olímpicas, né? Tivemos grandes heróis, como Adhemar Ferreira da Silva e João do Pulo no salto triplo, né? E outros exemplos no iatismo, na canoagem, com o Isaquias, etc. Mas são exemplos de uma raça personalizada, de pessoas que dedicaram com todo empenho, com toda a força, a sua vida a conquistar essa medalha. Tem aquele exemplo maravilhoso do maratonista que foi interrompido por um louco, né, no meio quase no fim da maratona, quando ele estava para ganhar a medalha de ouro. Mas a Raíssa é um belo exemplo, uma garota que realmente merece o nosso aplauso nesse momento de tanta dor para nós, por causa da pandemia, da crise econômica, da crise política, da crise institucional e do mal que faz o país, esse desgoverno do capetão sem noção Jair Bolsonaro. Aliás, falando em capetão, antes disso eu quero agradecer a você. Eu tive um fim de semana com bastante sucesso, com o Neumann Entrevista com o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, e com o Dois Dedos de Prosa, com a grande romancista pernambucana Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque. E é com o Marcelo Ramos que eu vou começar o comentário de hoje, porque o Marcelo Ramos foi escolhido pelo Bolsonaro como uma espécie de Judas a ser malhado no sábado de Aleluia, só porque, graças a uma manobra ali de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, os presidentes da Câmara e do Senado, coube ao vice-presidente da Câmara, que é o segundo nas reuniões do Congresso, a presidir a votação do infame fundo partidário, do fundo eleitoral, que num golpe do Centrão, aliás, o Bolsonaro se declarou Centrão, eu sou Centrão, até que, enfim, o Bolsonaro falou a verdade. Sempre foi Centrão, sempre foi baixo clero e é um presidente de baixíssimo clero. E até eu conversei nessa entrevista, que está no ar, com o Marcelo Ramos Rodrigues, deputado federal amazonense, que presidiu essa sessão, né, para desincumbir das funções que deveriam ter sido cumpridas por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e nós chegamos à conclusão de que me parecia, antes da gente saber dessa notícia de hoje, que o Bolsonaro está dizendo que só pode aumentar o fundo até 4 bilhões, não pode até 6 bilhões. Não existe isso, é mentira! Mentira deslavada, mentira de sem vergonha, de quem é a favor do fundo eleitoral, de quem planejou esse aumento de triplicar, né, de 2, menos de 2, para um pouquinho menos de 6, e para depois dobrar. Agora eu quero saber qual é o brasileiro que teve um aumento, ganhou o dobro do salário durante a pandemia. A grande maioria perdeu o salário, porque as empresas não tinham condições de aguentar o sacrifício de dobrar salário. Que absurdo! Dizer que é inconstitucional e que ele poderia ser processado por crime de... Ele já está sendo, só superando vários crimes de responsabilidade e não consegue não conseguem tocar os processos de impeachment por causa do domínio que o Centrão, agora ocupando a Casa Civil do governo,
com o Ciro Nogueira, né, lá do Piauí, do PP do Piauí, impede, né? Olha, quem trata desse assunto de forma definitiva, desmascarar a mentira do Bolsonaro, inclusive, é o professor Modesto Carvalhosa, que ocupa na página 2 do jornal Estado de São Paulo, do Estadão, jornal onde eu também publico artigos naquele mesmo espaço, abrindo a página 2, um artigo chamado A Inconstitucionalidade do Fundo Eleitoral. E eu separei um parágrafo para dizer para você o tamanho da mentira do Bolsonaro. Esse desvio é absolutamente inconstitucional, pois causa danos irreparáveis e permanentes à coletividade, retira de fundos vinculados aos serviços públicos essenciais recursos para o uso e o gozo dos políticos profissionais e de suas agremiações. Por todas estas iniquidades típicas da corrupção legalizada que impera em nosso país, essa lei que instituiu o fundo eleitoral recebeu a repulsa de 90,7% do povo brasileiro. Do lado do artigo do Modesto, é um artigo de outro amigo meu sobre o mesmo tema, é o professor Carlos Alberto de Fonso. De Franco, desculpe. Obrigado, Isabel. Dê um basta ao cinismo. Num país sem saneamento básico, em plena pandemia, com escolas fechadas há 1 ano e meio e desemprego altíssimo, o relator, deputado Juscelino Filho, acha o gasto mais que necessário para o exercício da democracia dos partidos políticos. Cinismo na veia, bofetada na sociedade. E também o advogado Zé Paulo Cavalcante, que foi membro daquela comissão de notáveis que o Tancredo Neves fundou, né, criou, antes de morrer, para que fizessem um projeto da Constituição, que seria debatida no Congresso Constituinte, escreveu um artigo na sua coluna semanal, em que cita um amigo comum nosso, o dicionarista pernambucano, como ele, Fred Navarro. No Dicionário do Nordeste, ele que é citado pelo Zé Paulo, porque o Zé Paulo disse que a palavra que melhor define, é uma palavra bem nordestina, despropositância. Mas ele completa, não é só uma despropositância, como foi definida pelo Fred, é moralmente uma indecência, é um achincalhe, é um assalto e uma vergonha. Aliás, o título é Fundo ou Assalto? É isso mesmo, é um assalto, viu? Assalto, inclusive a mão armada pelos generais do capitão Bolsonaro. O capitão Bolsonaro pertence a uma elite de direita estúpida que acha que o Adolf Hitler era de esquerda, mas ele recebeu a neta de um dos ministros das finanças do regime nazista, nacional-socialista, mas não tem nada de esquerda, era extrema-direita, a senhora Beatrix von Storch. Von Storch. Storch não lembra o quê? Eu lembro extorsão, uma especialidade da família Bolsonaro, que é exatamente chamada, assim, muito simpaticamente, de rachadinha. Mas é extorsão mesmo, extorsão praticada por ele no seu gabinete na Câmara dos Deputados e pelo primogênito, o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, o amigão do Domiciano, da Precisa, flagrada ainda na sexta-feira pelo laboratório indiano Bharat Biotech como falsária. Esses picaretas, né, eu já comentei isso hoje, não vou voltar a comentar, eu vou apenas aqui, antes de terminar, voltar a convidá-lo para assistir a entrevista em que o Marcelo Ramos Rodrigues, vice-presidente da Câmara, diz claramente que as vacinas com compliance, as vacinas com controle, correção para não serem
para não haver corrupção nem propinas, foram adiadas, foram deixadas para a última hora, para que se fizessem negociatas com atravessadores, entre os quais o Domiciano, né? E lembra também o seguinte, olha, essa proteção que o Bolsonaro dá aos filhos não é por amor não, viu? Esqueça isso. É porque eles sabem tudo dele e ele tem medo de que eles o entreguem. Ou seja, é por mera medo, é simplesmente pavor que ele tem de ser delatado pelos próprios filhos. Assista a entrevista que você vai curtir muito, a entrevista está muito forte, está muito boa, está tendo uma muito boa visualização, e também assista o programa que eu compartilhei com a Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, escritora pernambucana, autora de uma obra-prima, Luz do Abismo, do romance histórico, e que está lançando agora um livro muito interessante, também um romance histórico, chamado Memórias de um Colunista Social Pernambucano. Saiu pela editora Bagaço e cada uma pessoa que quiser adquirir o livro simplesmente faz uma doação, que basta entrar no portal da editora Bagaço do Recife, fazer essa doação para as pobres vítimas da pandemia e lerá o livro da Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque. Vou ficando por aqui, na esperança de que você mantenha firme a sua perseverança em relação a esse canal, que é um canal independente. Não apoia governo, não apoia oposição, não é de direita nem de esquerda. Direto ao assunto, em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.